Olá, terceiro ano, vamos para a nossa aula de História, que está na página 32, e o assunto de hoje é uma cidade, diferentes culturas. As cidades são formadas por dois grandes espaços, a zona urbana e a zona rural. A diferença fundamental entre essas áreas é que no meio urbano há sedes administrativas do governo e a concentração da população e do comércio. Enquanto no meio rural, as características principais são a manutenção de áreas verdes e a centralização da agricultura. Esse fenômeno de saída do campo para o meio urbano, muito ocorrido durante as décadas de 1950 até 1960, se chama êxodo rural. Isso acontecia pois os campos passaram por um processo de mecanização do trabalho. Portanto, as oportunidades de trabalho ficaram menores. Passar por um processo de mecanização quer dizer, as empresas passaram a comprar máquinas e as pessoas deixaram de ser contratadas. A mão de obra passou a ser mais através das máquinas. Por outro lado, o crescimento das cidades dava perspectiva de novas vagas de emprego nas áreas do comércio, das indústrias ou nas grandes empresas que se formavam. As culturas que chegam de outras cidades se relacionam com as culturas já existentes. Assim, aspectos que são tradicionais de outras regiões também começam a ser incorporados pelas culturas de uma sociedade, através dessa mesma cidade. É importante lembrarmos que a cultura indígena também é parte importante da nossa formação social. Os povos indígenas ajudaram a constituir e construir o que conhecemos hoje como cultura brasileira, em aspectos religiosos, comemorativos, práticas para cozinhar, entre outros. Entretanto, a maior parte dos estrangeiros que vieram para o Brasil não foram os europeus, mas sim os africanos, trazidos como escravos, sem que eles pudessem decidir sobre as suas vontades. Muitos homens e mulheres africanos chegaram ao Brasil, e apesar de toda a violência praticada contra eles, suas culturas resistiram e possuem grande importância para a formação da cultura brasileira em diferentes aspectos. Portanto, podemos estar em uma pequena cidade da zona rural do Brasil, que sabemos o que acontece em grandes cidades do mundo, como Nova York, Londres e Tóquio. Essa troca de informações permite também que as culturas se relacionem. Por exemplo, existem muitos tipos de música no Brasil. Elas podem ter influências de outras músicas de todos os lugares do mundo. A partir dessa constituição histórica da sociedade brasileira, conseguimos perceber como essas cidades podem ter diversas culturas presentes dentro do seu espaço. Mas não podemos deixar de falar sobre o mundo globalizado, o mundo da tecnologia que vivemos hoje em dia, no qual a televisão e a internet têm um papel muito importante de conectar países com outros países. As diferentes formações históricas, junto à globalização, permitem que a sociedade seja cada vez mais diversa e as diferentes formas de pensar, de agir, de se vestir, de se relacionar, entre outras, estejam sendo aceitas pelo nosso mundo. Se no passado justificávamos a exclusão de uma pessoa ou grupo, hoje em dia sabemos que precisamos respeitar todas as pessoas, independentemente de suas posições sobre um assunto ou suas vestimentas, por exemplo. Respeitar a todos é mais do que necessário para construir uma sociedade em harmonia. E para finalizar, vamos marcar as páginas 35, 36 e 37 do nosso livro e realizar a nossa atividade. Até a próxima aula.